Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero chamar a atenção para algo que, vez ou outra, vem à tona, não apenas no tocante a palmas, mas a outros assuntos que são mencionados na Bíblia, mas a gente precisa entender que nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Para ser bíblico, é algo que foi estabelecido como um padrão, um princípio que vale para todas as épocas e, por sua vez, todas as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos dentro da narrativa a menção de que Abraão mentiu. Ora, pelo fato de Abraão ter mentido, significa que eu e você podemos fazer o uso da mentira? Obviamente, a resposta é um sonoro não. Nós poderíamos ir além, ainda dentro da perspectiva do Antigo Testamento. A Bíblia fala sobre a poligamia. Dentro da narrativa, vez ou outra, a gente vai observar essa postura. Mas cá entre nós, a poligamia era ideal da parte de Deus? Outra vez, a resposta é um sonoro, isto é, bem audível, não. Um outro exemplo, o divórcio. Ou ainda que seja o repúdio, pouco importa. Acontece que tanto o repúdio quanto o divórcio não fazia parte do ideal de Deus, logo não é bíblico, no sentido que deve ser praticado por todos os crentes. Da mesma forma que, que a gente vai observar que no Antigo Testamento tem um versículo, e eu projetei algumas versões, são 7 pelo menos, que fala sobre bater palmas. As pessoas, vez ou outra, evocam esse versículo, às vezes sem saber a referência bíblica necessariamente, mas diz, não, porque na Bíblia fala para bater palmas. Mas bater palmas em que sentido? Bater palma na igreja é isto? Porque dentro daquele período do Antigo Testamento sequer existia a igreja. Alguém pode dizer assim, não, mas na eternidade, ou seja, dentro do projeto de Deus, a igreja já existia. Ok, mas não havia a igreja como nós concebemos à luz do Novo Testamento. Além do que, a gente vai observar que as palmas, conforme está colocado aqui, não é dentro, por exemplo, do templo. Não se batia palmas. Então, como que a gente vai lidar com isto? E dentre essa gama de versões, eu coloquei um texto em hebraico, que vai ser o nosso divisor de águas, e também um texto de uma forma provocativa para chamar sua atenção da versão de João Ferreira de Almeida, esta que está aqui conforme destaque. Observe que a primeira delas, que é a Almeida Corrida Fiel, está no meu canto esquerdo, diz assim: batei palma todos os povos, ponto vírgula, aclamai a Deus com voz de triunfo. Eu chamei atenção para esse ponto e vírgula, porque cá entre nós, no hebraico tem uma nuance, que eu vou falar mais adiante. A NVI vai caminhar nessa mesma direção. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Esta versão aqui é Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica que traduziu: povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres. A nova tradução na linguagem de hoje vai uma vez mais existir: batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Vou pular aqui uma outra que é católica, diz: povos todos, batam palmas, aclamem a Deus com gritos de alegria. E vamos agora nos deter nas duas últimas versões, as quais eu não analisei, e a gente não pretende aqui fazer um estudo exaustivo, mas para chamar sua atenção, observe que esta aqui vai dizer: aplaudi com as mãos todos os povos. Tem um ponto e vírgula. O nosso ponto e vírgula, dentro da questão gramatical, na língua portuguesa, tem uma função. Mas acontece que quando a gente vai para o texto hebraico, conforme destaque,
vamos notar que tem uma nuance. Pois bem, observe que três, quatro, cinco, nós temos três, sete versões. Destas sete, uma está em hebraico, outra diz aplaudir, e as demais batam palmas. A primeira pergunta seria: em que sentido é para bater palmas? Pelo menos como o texto bíblico emprega. Esta versão, que é a versão João Ferreira de Almeida, a corrigida, ela vai nos ajudar. Por causa de quê? Porque a ideia é justamente esta, é de aplaudir. No texto hebraico, este que está à minha direita, diz literalmente aplaudir com as mãos, porque a língua hebraica é concreta. Parece até uma coisa redundante. Para você aplaudir, tem que ser com as mãos, ora. Mas é porque há essa característica linguística quando a gente lida com o hebraico bíblico. E é literalmente isto que o texto está dizendo. Ou seja, o texto fala para que venha ocorrer ou ter aplausos. Aplausos, a ênfase aqui é com a mão, para chamar a atenção, mas acontece que dentro desse versículo, quem é conclamado a aplaudir com as mãos? Todos os povos. É justamente aí que a gente tem que trabalhar alguns elementos. Por exemplo, no primeiro período, a gente pode dividir em dois períodos dentro desse versículo. Diz aplaudir com as mãos todos os povos. O ponto e vírgula corresponde a um ponto final, de modo que aqui todos os povos, e não a igreja somente, eu não estava nem pensando em igreja naquele contexto, mas são conclamados a aplaudir. Percebeu a diferença? Mas dentro desse contexto do Antigo Testamento, por causa de que os povos eram conclamados a aplaudir com as mãos? Porque eles não tinham relacionamento com Deus. Os povos pagãos não tinham o estabelecimento da aliança entre eles. Desta forma, eles poderiam reconhecer a grandeza ou ainda a majestade da parte de Deus. Nesse sentido, todos os povos são conclamados a aplaudir ao Senhor. A ideia aqui é de aplausos, não de palmas ritmadas, como nós temos visto nos dias atuais. Mas o segundo período, dentro desse mesmo versículo, fala: cantai a Deus com voz de triunfo. Esta é a ideia, a qual você pode se agarrar, porque está em consonância com o texto hebraico. Agora, o período pode se referir-se a todo o povo de Deus. A ideia, como eu disse, é que Deus ele recebe louvores, adoração do seu povo por conta da aliança e que os povos pagãos não sabem louvar, mas podem aplaudir, reconhecendo a grandeza de Deus. O doutor Roberto Alves, que foi um grande especialista em hebraico, foi diretor, inclusive, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, professor da mesma matéria, diz que a expressão categoricamente significa aplaudir, que significa realmente aplauso, isso mesmo, aplauso, não havendo como interpretá-la como palmas ritmadas para louvar, como querem alguns modernamente. Esse vídeo não foi feito para dizer que se você bate palma, você está cometendo algo pecaminoso, muito menos justificando o uso das palmas. Até porque já vimos que não era dentro de um contexto, digamos, de culto religioso, como no templo, muito menos dentro da sinagoga, tampouco dentro da igreja cristã. Não é pecado, mas você também não pode alegar que é bíblico, porque o fato de constar, conforme algumas versões, sim, bater em palmas não tem o sentido de palmas ritmadas, como nós fazemos hoje. Isto faz com que a gente venha a ter uma maior
seriedade em relação não ao uso da palma ou à ausência destas, mas tomar cuidado para que só pelo fato de verificarmos algumas coisas na Bíblia, achar que isto é algo que vai legitimar ou vai fazer com que a gente venha reproduzir algo parecido, quando não igual, desconsiderando todo o texto e contexto. De qualquer forma, quando a gente compreende o texto na sua maneira, de conforme é apresentado, a gente passa a entender melhor a palavra de Deus.